Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Banco Central divulga nova revisão de baixa para a inflação deste ano. Governo eleva tributos federais sobre combustíveis em 1º de julho. A alta será de 22 centavos por litro. Ministério da Agricultura apreende 41 mil litros de vinho. Mais de 400 expositores apresentam soluções inovadoras na Hortitec 2023. E ainda, ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, está internado em estado grave em Belo Horizonte, Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações relacionadas ao estado de saúde deste que, para nós, é o Prêmio Nobel da Paz. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O novo Plano Safra promete premiar boas práticas no campo com juros menores. Estar em dia com o cadastro ambiental rural pode ser um dos requisitos para alcançar o crédito mais barato. Mas o documento ainda está muito longe de ser uma realidade para a maioria dos proprietários rurais. Próximo da data do anúncio do Plano Safra, muitos produtores ainda não aderiram ao Cadastro Ambiental Rural. Esse será o novo critério adotado pelo governo para conceder descontos na hora da contratação do Plano Safra, que terá uma pegada mais sustentável. Nós queremos que ele seja de uma agricultura de baixo carbono, né? Um acordo que tem dentro do governo entre os ministérios da Fazenda, do Meio Ambiente, da Agricultura e o MDA. O Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR, é um registro público obrigatório feito através das secretarias do Meio Ambiente pelos proprietários de imóveis rurais de todo o país. Os dados repassados ao governo servem como diretrizes para o combate ao desmatamento ilegal, entre outras medidas. Fiquei bastante satisfeito com essa ideia, pelo menos que está sendo veiculada, que tem que estar vinculado ao CAR. Como é que está o CAR hoje? A última informação que eu tenho é que o CAR estava aí com 6 milhões de registros feitos e desses 6 milhões a gente tem aí 1.600.000, não temos 2 milhões de CAR que estão efetivados, estão validados. Segundo o Boletim de Regularização Ambiental divulgado pelo governo federal, 6.998.000 imóveis rurais iniciaram o cadastro. Desses, somente 1.800.000 passaram por algum tipo de análise dos órgãos fiscalizadores, mas somente 65.000 foram concluídos até o momento. Os números são confirmados por um outro estudo divulgado por uma organização americana em parceria com a PUC do Rio de Janeiro. Segundo essa pesquisa, somente 12% dos cadastros começaram a serem analisados. Isso significa que somente 2% dos cadastros de todo o país foram concluídos. São Paulo foi o estado que mais se destacou no ano passado, com 388 mil cadastros realizados, sendo que 93% já foram processados depois do estado adotar uma análise através de um sistema mais dinâmico. O estado de São Paulo hoje ele tem 413 mil cadastros ativos em sistema e ele, a partir de 2021, dentro de uma política bastante estruturada do governo do estado de São Paulo, a gente iniciou uma nova sistemática de análise, fazendo uso de uma ferramenta automática disponibilizada pelo Serviço Florestal Brasileiro. Com a adoção do cadastro ambiental, os produtores rurais poderão, além de contribuir com a preservação da natureza, aproveitar as condições mais favoráveis que vêm sendo anunciadas pelo governo. Nós estamos certos de que o cadastro ambiental rural e a implementação do Código Florestal, não só no estado de São Paulo, como em todo o Brasil, ele vai trazer, sim, um diferencial muito importante para o agro brasileiro, no sentido de demonstrar, a nossa obediência à lei florestal e a nossa sustentabilidade. O Banco Central divulgou uma nova revisão de baixa para a inflação deste ano.
Dando continuidade a uma sequência de projeções positivas, as revisões apresentadas no Boletim Focus desta semana estimam que o IPCA, indicador oficial da inflação do Brasil, deve ficar em 5,06% neste ano. Na semana passada, o indicador estava em 5,12%. Nesta edição do Boletim Focus, não houve revisão da taxa Selic. O indicador segue em 12,25%, como no levantamento da semana passada. Sobre o desempenho econômico do Brasil, os economistas consultados pelo Banco Central estimam o PIB nacional em 2,18%. Crescimento em relação à estimativa da semana passada, que foi de 2,14%. Silmar César Miller, que coisa boa é essa, hein? Com o Banco Central aí através do Boletim Focus, trazendo essas notícias positivas de novo, com a avaliação dos economistas e especialistas do Brasil inteiro. É bom isso, né, Silmar? Boa noite, querido. Boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, o pessoal anda otimista, né? De uma semana para outra, quase todas as últimas semanas, índices melhorando aqui em termos de expectativas sobre a nossa economia. Inflação com tendência de queda, pelo menos na ótica, na expectativa dos analistas consultados pelo Banco Central. Previsão agora é chegar ao fim do ano com uma taxa em torno de 5,06%. Talvez no próximo Boletim Focus isso ainda mude para melhor, abaixo de 5%. Essa é a expectativa. E mesmo com tendência da economia crescendo, ou seja, com aquecimento da economia, teoricamente a inflação poderia subir, que é o que normalmente acontece quando isso aparece esse tipo de quadro. Economia aquecida, a inflação sobe. E não é o que está acontecendo. Portanto, isso é uma excelente notícia que está sendo trazida pelos analistas consultados pelo Banco Central, pelo menos em termos de expectativa. Da previsão de que o PIB encerra o ano com um crescimento de 2,18%. Está perto daquilo que o presidente vinha anunciando aqui algumas semanas atrás, ninguém estava acreditando muito, que nós acabaremos o ano aí com um crescimento em torno de 2,5%. Não está longe disso, 2,18% é a expectativa dos investidores consultados pelo Boletim Focus nessa segunda-feira. E com um dado outro positivo, com tendência também de crescimento da balança comercial. Esse é um adendo que eu faço aqui, que foi também divulgado, sai todas as semanas pelo Boletim Focus do Banco Central. Expectativa da balança comercial terminar o ano de 2023 com um superávit, ou seja, um saldo de 62 bilhões de dólares, muito acima da expectativa que se tinha até pouco tempo atrás. Portanto, um índice bastante positivo e tem tudo a ver com o agronegócio, Márcio. O agronegócio, os produtos do agronegócio contribuindo bastante para o crescimento das nossas exportações. Como é um setor que exporta muito e importa pouco, isso significa um aumento também no saldo, na diferença entre exportações e importações. Saldo extremamente positivo, 62 bilhões é a expectativa, tem tudo a ver com os produtos do nosso agronegócio. Muito bem, Silmar, o que me chama a atenção é que o Boletim Focus ele é feito com base na avaliação dos economistas, profissionais do setor da economia do Brasil. Não é um chutômetro, né? O pessoal faz com a calculadora na mão, então dá para levar isso em consideração e que bom, não é só um otimismo por otimismo, né? É um otimismo embasado. Por falar em otimismo, a segunda-feira e a semana começam como aí nos mercados, nos negócios, Silmar? Olha, a semana começa com a soja se recuperando aqui na Bolsa de Chicago. A soja aumentou hoje 1,5%. Expectativa com relação ao clima nos Estados Unidos. A situação não anda muito boa por lá. Saiu agora há pouco aqui, inclusive, um novo levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, apontando uma queda na qualidade das lavouras americanas, tanto de soja quanto de milho, também em parte também lavouras de trigo. Tudo isso é fator de alta para preço, isso deve impactar o mercado amanhã, porque isso saiu depois do fechamento das bolsas nesta segunda-feira. Mas o mercado já antecipou, de certa forma, esse tipo de tendência, tanto que a soja fechou em alta hoje, 1,5%, uma alta bastante expressiva, preocupações com o clima para as lavouras americanas. Milho andou de um lado para o outro aqui, acabou fechando com leve queda aqui, alguns contratos, mas pouca coisa, 0,1%. Mas também de olho na situação do clima nos Estados Unidos, e o mercado só caiu, diferentemente da soja, por conta de inspeções de exportação que foram divulgadas hoje, com aqueles dados sobre o desempenho dos embarques americanos de grãos, mostrando aqui um desempenho muito fraco das exportações americanas de milho. Isso contribuiu ou evitou que o milho subisse também, assim como a soja. Trigo caiu hoje, 1,1%, um dia de muita volatilidade aqui, o mercado refletindo, por um lado aqui, fracas
resultado das exportações americanas, mas, por outro lado, mantém-se ainda uma certa expectativa, uma certa preocupação com relação à questão da Rússia, lá, que é o maior exportador mundial, e andou às voltas esse fim de semana aí, com a tentativa de insurreição lá, por conta daquele caso lá envolvendo o grupo Wagner, com a tentativa de rebelião lá, já sufocada, na verdade. Na Bolsa de Nova York, o café arábica subiu hoje, 0,2%. O café robusta, que está com o mercado mais firme, subiu mais, em torno de 2%. Suco laranja voltou a subir hoje, 0,5%. Cacau também, 1,7%. Apenas o algodão na Bolsa de Nova York e o açúcar fecharam em queda. O algodão caiu 1 ponto percentual, o açúcar caiu mais, 2,6%. Aqui, pressão da própria colheita brasileira contribuindo para dar uma enfraquecida nos preços do açúcar, que, de qualquer forma, segue ainda em patamares bastante elevados. E uma boa notícia para os nossos pecuaristas aqui, o mercado do boi gordo continua, pelo menos o mercado futuro aqui, subindo. Preços subiram hoje 0,5%, refletindo a expectativa de que no mercado físico isso também comece a melhorar a partir da virada deste semestre, Márcio. Tudo indica que realmente essa questão do boi caminha a passos largos para crescer um pouquinho aí no mercado. Isso é muito importante, né, Silmar? Silmar, obrigado, bom descanso para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Com um novo aumento de impostos, o etanol e a gasolina vão ficar mais caros a partir de 1º de julho, ou seja, no próximo sábado. A alta vai ser de 22 centavos por litro e vale para os dois combustíveis. A chamada reoneração havia sido anunciada em fevereiro pelo Ministério da Fazenda. Em junho, o preço da gasolina já tinha aumentado, em média 21 centavos, com a mudança na forma de tributação do ICMS. Na ocasião, o imposto passou a ter uma alíquota única de R$ 1,22 por litro em todo o Brasil. A seguir, guia sobre manejo de plantas daninhas promete mais produtividade e rentabilidade para o produtor rural. E você vai ver ainda, programa de aquisição de alimentos em Goiás vai ser de 12 milhões de reais em 2023. A gente volta já já para trazer esses e outros destaques. Até já. É grave o estado de saúde do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Ele está internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. O estado de saúde de Paulinelli piorou após complicações de uma cirurgia no fêmur. Paulinelli, que completará 87 anos no dia 10 de julho, é conhecido como o pai da agricultura brasileira. Ele rompeu a barreira do tempo e, por meio da ciência, revolucionou a forma de produzir alimento no Brasil, tornando o nosso país uma potência alimentar e energética. Inclusive, foi indicado por 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Mestre Alisson Paulinelli, olha, a gente está aqui na torcida pela sua recuperação, segurando nas mãos aí de todos os familiares, de todos os amigos, nessa corrente importante aí pela vida do doutor Alisson Paulinelli, com quem a gente convive bastante, tem o orgulho de poder sempre entrevistar e buscar informação relacionada ao nosso agronegócio brasileiro. Força aí, seu Alisson. Em Goiás, produtores interessados em participar do programa de aquisição de alimentos estadual devem procurar o escritório da Emater mais perto e formalizar as propostas. As inscrições vão até o dia 19 de julho. A previsão é investir 12 milhões de reais no programa e o limite de pagamento é de 15 mil reais por proposta. Os projetos são para a modalidade de compra com doação simultânea, em que a companhia adquire produtos de agricultores familiares e os doa a instituições socioassistenciais. Neste ano, as propostas para o programa devem ter no mínimo 50% de participação de mulheres rurais. Além disso, serão priorizados projetos agroecológicos e orgânicos, visando promover uma alimentação saudável, equilibrada e sustentável para pessoas em situação de insegurança alimentar. O programa de aquisição de alimentos tem sido uma grande surpresa na sua execução estadual. A gente já está sendo cadastrado, a gente já está recebendo bastante proposta, mas a gente ainda tem um período de cadastramento até dia 19 de julho. Então, é importante que os produtores procurem os escritórios regionais da Emater e façam suas propostas de venda. Hoje a gente está falando aqui de um escopo de atuação para os agricultores familiares,
Então, para que os produtores se adequem, se enquadrem nesse programa, é importante que eles estejam com sua DAP ou sua CAF ativa, né? A Hortitec, maior feira hortifrutícola da América Latina, chegou ao fim na última sexta-feira. Durante a 28ª edição do evento, mais de 400 expositores apresentaram soluções, novos produtos e serviços para o setor. Ao longo dos 3 dias de evento, a Embrapa apresentou estudos inéditos para o público e lançou novidades, como um bioinsumo que ajuda a reduzir os efeitos do estresse hídrico nas plantas. Nós temos aqui, então, bastante visíveis as diferenças de plantas que foram inoculadas com o Auras e sem a inoculação com o Auras. A gente vê que o tamanho da planta com a mesma idade, ela é bastante diferente. O sistema radicular, quando inoculado, ele se desenvolve muito mais e as raízes também são mais grossas e mais resistentes, tá certo? E a gente nota que o próprio desenvolvimento da planta é mais precoce. Ela cresce mais cedo do que a mesma semente, da mesma carga genética, tudo plantada no mesmo ambiente. Foram mais de 400 expositores que apresentaram soluções voltadas à produção de flores, frutas e hortaliças durante a 28ª edição do Hortitec. Dias, métodos e pesquisas que auxiliam os produtores em seus cultivos. A gente encontrou umas calhas diferentes, já bem mais modernas, né? A gente usa slabs lá, né? Aqui é calha, né? Aí a gente, nossa, é super top, né? Muito bom. Pensando em atender às mais variadas culturas de hortifruti, foi desenvolvido um fertilizante com foco no ganho de qualidade, produtividade e rentabilidade na produção de frutas, legumes e verduras. Performa HF, que nada mais é um equilíbrio, né, dos principais nutrientes exigidos pelas culturas de HF. Então a gente está falando de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre e boro. E aqui eu trago para vocês, ó, o que é o Performa HF. Então a gente consegue ver ele aqui em linha, trazendo um equilíbrio, principalmente para a gente trazer um aumento de produtividade para o nosso agricultor e também para que ele produza de forma sustentável o seu alimento. Uma nova semente de cenoura de inverno se destaca pela grande adaptação e estabilidade de produção. Mesmo sendo um lançamento apresentado na Hortitec, a novidade já está sendo comercializada em algumas regiões do país. Hoje a gente já está vendendo a nossa cenoura no Brasil, na região do Sul. E a ideia é expandir para o nosso maior polo de produção de cenoura, que é Minas Gerais, em São Gotardo. Já temos muitos campos, os produtores estão gostando muito. A gente tem bastante resultado já de produtividade no campo dessa cenoura. E a gente está bastante confiante aí para o próximo ano. O protagonismo da liderança feminina no agronegócio também foi destaque na feira, que contou com a presença de líderes do setor que buscam estreitar relacionamentos. Quando a gente fala que liderança feminina numa área financeira é de 5% máximo, a gente fala de liderança feminina no agro de 33% a 35%. É um case de indústria, de segmento no Brasil, e a gente fica muito feliz em estar unindo essas duas forças, né? Uma liderança feminina na fintech e participar desse movimento de aumento de liderança feminina no agro. A Hortitec também foi palco de certificações. O Ministério da Agricultura concedeu termo de reconhecimento para um selo criado por uma empresa de microbiológicos, que identifica toda a cadeia, do campo à mesa. O principal benefício é trazer a sustentabilidade para o campo e levá-la para a mesa do consumidor. Trazê-la para o campo porque as ferramentas utilizadas dentro do manejo integrado de pragas permite que o agricultor tenha resultados melhores, inclusive resultados financeiros. Isso faz com que a propriedade torne-se sustentável e aí, estando sustentável, as entregas de um melhor produto, seguro, sem resíduo, ocorrem lá no varejo. E aí o benefício lá na ponta para o consumidor. Sensacional, né? Benefício para todo mundo, sustentabilidade que é para todo mundo, produtividade, rentabilidade e para o consumidor aqui, para a gente, qualidade do produto na nossa mesa. Obrigado, produtor.
A seguir, a previsão do tempo para todo o país, você vai ver como é que vai ficar a semana. E ainda, uma operação Ronda Agro, veja só o que encontrou. O Ministério da Agricultura apreendeu 41 mil litros de vinho em Santa Catarina. Você vai entender por que esse vinho foi apreendido depois do intervalo. Até já. O Ministério da Agricultura realizou uma apreensão preventiva de 41 mil litros de vinho colonial em Santa Catarina. Vamos entender o que aconteceu lá? Olha, a intenção, o objetivo do Ministério da Agricultura é combater práticas que prejudicam a concorrência justa entre as indústrias que seguem as normas legais na produção e venda de bebidas e vinagres. Durante a fiscalização, 8 estabelecimentos produtores de vinho nos municípios de Salto Veloso, Pinheiro Preto, Tangará e Videira foram inspecionados, resultando na verificação de mais de 230 mil litros de produtos, incluindo vinhos, vinagres e outras bebidas alcoólicas. Olha só, hein? Terça-feira chegando, todo mundo quer saber como é que fica a previsão do tempo em todo o país. Quem conta pra gente é a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, a área de alta pressão ainda vai inibir a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte do país. Se a gente for analisar o mapa, na maior área em amarelo, é justamente a presença do sol com baixa nebulosidade, inclusive alta radiação solar nas lavouras e também nos pastos. No norte do país, a chuva acontece de moderada a forte intensidade, com rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora. Na metade sul do Rio Grande do Sul também chove, com menor volume acumulado se a gente for comparar com a costa leste do Nordeste. A chuva acontece de maneira muito persistente, principalmente entre Pernambuco e a Paraíba nesta terça-feira, pancadas que têm alto volume acumulado, além de serem acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em boa parte da região central do país, por conta das altas temperaturas e a falta de chuva. Inclusive, máxima de 35 graus em Palmas, 35 em Cuiabá, 32 em São Luís e no sul do país e áreas do sudeste, as temperaturas ainda podem ser um pouco mais elevadas até o meio da tarde nesta terça-feira, mas a partir de quarta não devem esquentar muito. Máxima de 29 graus em Florianópolis e 25 em Belo Horizonte. A chuva nesta semana ainda fica concentrada no norte do país, áreas do sul e também da costa leste do Nordeste. Entre 10 e 20 milímetros são esperados, umidade que é muito bem-vinda para a reposição de água disponível no solo e também pode ainda interromper o avanço no plantio do trigo em áreas do sul. Mas mesmo assim, na maior parte do dia, o sol é que vai aparecer no céu. Tempo firme na maior parte do Brasil central também favorece os produtores que precisam avançar com a colheita de milho segunda safra, café e também o feijão segunda safra. Na próxima semana, a condição é praticamente a mesma. Chuva concentrada no norte, na costa leste do litoral nordestino, 5 milímetros são esperados, o que deve beneficiar os cultivos de cacau, cana-de-açúcar e também banana, e tempo firme prevalece na maior parte do país. Muito bem, obrigado, Luísa. Gente, olha só, hoje, daqui a pouquinho, logo após o DBO na TV, tem o 22º leilão, tem o 22º leilão da Fazenda do Val. Esse leilão, né, é uma seleção, no catálogo aí, é uma seleção especial de burros e mulas. Há 2 anos eu estive lá na fazenda e vi de perto como o seu Renato Rezende trabalha. Aliás, criar mulas, né, seu Renato, muares, é uma arte, né? E nessa arte de criar mulas e burros, o seu Renato é um dos mestres. É ele quem hoje faz perpetuar a raça do jumento pega, que nasceu aqui em Lagoa Dourada, perto de São João del Rei, há mais de 2 séculos. Meu bisavô começou a criar muares, por causa da precisão de muares, que na época não tinha caminhão, não tinha estrada, não tinha nada, tudo era feito no lombo de burro. É a primeira vez que eu estou montando numa mula e o seu Renato falou que é uma mula de patrão. Por que eu estou numa mula de patrão, seu Renato? A mula de patrão, Márcio, é o seguinte, a gente fala mula de patrão, que é uma mula melhor, é uma mula de cavalgada,
Não é uma mula que você bota ela na fazenda para correr atrás de boi. Então eu tô pagando de patrão aqui. Você tá pagando de patrão. Os burros e as mulas são procurados para trabalhos mais pesados, porque têm uma genética e um porte mais resistentes do que a maioria dos cavalos. O burro aguenta muito mais serviço do que o cavalo. Um burro você pode trabalhar ele hoje, solta ele à noite e amanhã você pode tornar a montar nele, que está de barriga cheia, pronto para trabalhar de novo. Seu Renato Rezende vai estar aqui no estúdio daqui a pouquinho no leilão, 22º leilão da Fazenda do Val, com um catálogo especial aí de mulas e burros, né? Vários muares, sensacional. Tem uns pampa que eu vi ali. Daqui a pouco no final do jornal a gente traz mais um pouquinho desse leilão para você. Lodo de esgoto produzido na cidade pode ser uma solução sustentável para a produção agrícola. Um produtor rural de Lusiânia, em Goiás, decidiu testar uma nova composição para essa solução. Na propriedade do seu Danilo, o lodo de esgoto vem da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, já tratado e sem custo para o produtor. O material é usado na fertilização do solo, uma solução sustentável e mais barata que aumentou a produção de milho, soja e feijão. Nós iniciamos ano passado, né? Foi nosso primeiro ano. Tivemos um incremento aí na faixa de 10% de aumento de produtividade. Esse ano a gente está dobrando a produção. Os fertilizantes estavam muito caros, principalmente ano passado, o custo lá nas alturas. Então, contribui com o meio ambiente e baixa custo. Essa melhoria na qualidade do solo e na produtividade da lavoura está diretamente ligada aos nutrientes oferecidos pelo lodo de esgoto. Ele tem propriedades tanto químicas, físicas e biológicas também, que no solo vai melhorar toda a parte estrutural, química e física do solo, principalmente a parte biológica e, consequentemente, indiretamente, vai melhorar o desenvolvimento da planta, além de fornecer nutrientes como fósforo e o nitrogênio, que vem a partir do biossólido, e também o potássio ou outros nutrientes após o enriquecimento com as fontes minerais, que vão servir aí de fertilizantes mesmo para a planta e para o desenvolvimento dela e aumento de produtividade. Se a utilização do lodo de esgoto está ajudando a resolver um dos principais problemas dos centros urbanos, os produtores rurais também estão aproveitando o esterco dos animais. Aqui, o gado garante o insumo necessário para a produção de mais um fertilizante. No pátio de compostagem, é feita a mistura do lodo da cidade com o esterco do campo, além de outros produtos. A gente tem um confinamento, produz o esterco bovino, leva para o pátio de compostagem, é misturado ao lodo de esgoto que vem da cidade, de Brasília, vem o pó de rocha de uma mineradora e a gente faz todo esse processo aqui. Estando com todas as matérias-primas disponíveis, a gente começa o processo de mistura, espera o tempo adequado, vai enriquecendo, molhando, para chegar no ponto ideal. Esse composto orgânico, que é produzido e armazenado aqui na propriedade do Danilo, permanece nesse local por cerca de 40 dias. Depois disso, ele está pronto para ser aplicado nas lavouras. Quando o material chega aqui, o primeiro passo que a gente faz é coletar uma amostra, mandar para o laboratório, fazer análise química desse material e análise biológica para a gente ter a comprovação que não tem patógenos nocivos e também que os metais pesados estão abaixo do limite. Para que o produtor rural possa aderir a essa tecnologia, ele precisa apresentar um planejamento junto aos órgãos municipais. Não pode ser áreas perto de cidades urbanas, não pode ser perto de casas, né? Tem uma série de normas que tem que ser seguidas. Uma vez estando ok, é feito, né, formulado um planejamento, um estudo de caso, e com esse estudo, com esse projeto, você tem que levar na Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade. A combinação do esterco com o lodo de esgoto é mais uma alternativa tecnológica para os produtores rurais. Ele vem aí para compor, né, o portfólio de produtos que o produtor usa na fazenda, né? E que impacta diretamente na qualidade do solo, nessa microbiota, né, na parte nutricional do solo, que nem sempre a adubação química é suficiente. Hoje a gente está vendo, né,
que é importante esse uso dos recursos orgânicos também no solo para incrementar e manter a produção. Um trabalho conjunto entre campo e cidade, na busca de soluções inovadoras que possam melhorar a vida de todos. É aquele estoque de carbono para o solo, às vezes, principalmente o lodo de esgoto, por exemplo, coloca nos lixões, nos aterros sanitários, né? Então libera muito carbono, muito gás de efeito estufa. E uma vez a gente voltando para a agricultura, a gente está estocando esse carbono no nosso solo e contribuindo de todas as formas possíveis. É um problema que gerava aqui para a gente resíduo, tanto aqui no campo quanto na cidade. A gente tem conseguido trabalhar isso e ter resultados positivos, então com certeza é uma tecnologia muito grande. É pesquisa, né, e vontade do produtor ser cada vez mais sustentável. Parabéns. E obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Eu te convido para acompanhar o leilão da Fazenda do Val às 8h30, né, daqui a pouquinho, depois do DBO na TV. Gente, olha um pouquinho do catálogo aí, os lotes que vão ser leiloados daqui a pouquinho aqui no canal Terra Viva, o canal do leilão também, um dos maiores leiloeiros passam por aqui, todos, né? Todos os grandes leilões estão aqui no canal Terra Viva e a gente é muito feliz por isso. Fica o meu convite para você, continua com a gente.